Por que conteúdo misto magnético? Já dei uma introduzida aí no início, eu falei, é um conteúdo que a gente nunca vai trabalhar de forma desvinculada o topo e o meio de funil. E o fundo de funil. A gente nunca vai trabalhar os três isoladamente, igual a gente vê muita gente fazer. Nós não vamos fazer isso. Nós sempre vamos vincular o topo de funil ao fundo de funil, o meio de funil ao fundo de funil também. A gente sempre vai trabalhar com essa sintonia entre essas duas propostas, porque eu costumo falar, quando você foca demais só em topo de funil ou só em meio de funil, você fica esquentando marmita para os outros comerem, para o seu concorrente ir lá e comer, né? Pegar seu público. Você vai cutucar uma dor, você vai trabalhar o nível de consciência desse público, mas você não apresentando uma solução, não apresentando uma proposta de venda, não fazendo ali o fundo de funil vinculado a esse conteúdo, você vai estar estimulando a pessoa a ir caçar essa solução e comprar essa solução no concorrente. É por isso que a gente tem que cutucar a dor e já trazer a solução. Cutucou a dor através de um topo de funil, já traz a solução ali com o fundo de funil. Cutucou essa dor com o meio de funil, traz a solução ali logo após esse meio de funil. O topo de funil é um conteúdo que tem o potencial para ser compartilhado. Geralmente, aqueles vídeos no Reels que a gente faz, aqueles vídeos em curtinho, com uma dica, com um tutorial, geralmente é um conteúdo compartilhável, uma mensagem motivacional. Então, todo conteúdo que tem esse potencial para ser altamente compartilhado, ele é um topo de funil. Então, ele pode ser, ao mesmo tempo, um topo de funil e ensinar. Ele pode ser um topo de funil e entreter, pode também. Então, se ele apresenta esse potencial de ser compartilhado, independente do formato dele, ele vai ser ali um topo de funil. Então, geralmente, mensagem motivacional, aquele conteúdo que a gente gosta de colocar na segunda-feira. Eu, particularmente, adoro colocar conteúdo motivacional na segunda-feira. Aquilo ali é topo de funil. Agora, quando eu estou com a proposta apenas de ensinar, eu estou trazendo ali só um conteúdo, 5 passos para você vender sua mentoria toda semana. 5 passos para você produzir o conteúdo misto magnético e postar ainda hoje no seu perfil. Isso aí eu estou apenas com o intuito de ensinar. Geralmente, esse tipo de conteúdo, a pessoa só salva. Ele não é um conteúdo com potencial para ser compartilhado. Então, ele é um meio de funil. Quando eu trago só a proposta de venda ali, direta ou indireta, só aquela copy seca de venda, eu estou trazendo o fundo de funil. A nossa ideia é nunca trabalhar somente conteúdo de venda com aquela proposta seca, aquela copy padronizada, nunca trabalhar com essa proposta. A gente sempre vai vincular o topo ao fundo de funil. A gente vai sempre, ou então o meio ao fundo de funil. A gente sempre vai trabalhar com os dois juntos, para que não fique aquela proposta chata, sabe? Aquela coisa maçante, só venda. A gente nunca vai trazer isso. Então, o segredo para você produzir esse conteúdo misto magnético é você sempre ter em mente, olha, eu quero vender, mas eu também quero ensinar algo para o meu público. Porque aí a gente está estimulando um gatilho, que é o gatilho da reciprocidade. Se a pessoa já vê como muito relevante o que ela está acessando ali naquele conteúdo que nós estamos compartilhando, a gente vai estar já conseguindo ativar esse gatilho. E aí fica muito mais fácil a gente conseguir vender. Quando você consegue ativar alguns gatilhos ali nesse contato que a pessoa vai ter com você através desse conteúdo. Então, se eu trago essa proposta de ensinar e vender ao mesmo tempo, é uma espécie de via de mão dupla. Ó, eu estou ensinando você, mas eu quero que você compre de mim. E o mesmo sentimento a pessoa vai ter. Ó, que bacana, eu já aprendi algo aqui. Então, eu já fiquei interessada, já despertou um desejo aqui, eu vou querer comprar algo dela. E aí, a gente tem nesse conteúdo
uma estrutura que eu delimitei aqui, essa estrutura. Uma headline, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão e CTA. Todo o conteúdo ele precisa ter início, meio e fim. E esse início dele é o ponto-chave para fazer com que as pessoas vejam o conteúdo até o final. Se eu não conseguir prender a pessoa ali nos primeiros momentos, naquele primeiro momento que ela tiver contato com o meu conteúdo, ela não vai ver até o final. Então, a gente precisa caprichar nessa headline. Headline nada mais é que título persuasivo. E esse título ele tem uma estrutura para ser construído. Tem já os elementos que eu preciso incluir nele para que ele seja persuasivo. E introdução é aquela ideia mesmo de introduzir o assunto. Desenvolvimento eu vou destrinchar ali com um trecho mais longo do conteúdo. E por último eu vou concluir e deixar uma CTA. A CTA é a chamada para ação. Todo o conteúdo precisa ter uma CTA. E esse conteúdo misto magnético, ele ainda tem alguns princípios básicos. Nós nunca vamos ficar focando só na dor. O maior erro que eu vejo de muitas pessoas no digital é ficar, você está cansada de fazer conteúdo no seu perfil do Instagram e não vender? Isso não é legal. Funciona, funciona. Mas quando você cutuca a dor e foca nessa dor somente, você acaba atraindo pessoas que às vezes não necessariamente estão buscando uma transformação. E a melhor coisa que tem é a gente conseguir fazer chegar até nós quem de fato está buscando essa transformação. Quer dizer que você nunca pode fazer esse conteúdo? Se você está cansada de produzir conteúdo e não vender, eu tenho uma estratégia para te ensinar a vender imediatamente, sem precisar de muito esforço, sem precisar de tráfego pago. Quer dizer que você não pode produzir esse tipo de conteúdo? Pode, mas não deve predominar no seu perfil. O bacana é que você foque na transformação, que as pessoas querem, desejam, essa conexão com desejo, gente, com status, com transformação, com coisa boa. As pessoas estão cansadas de tanta coisa ruim. Então, quando você foca muito na dor, você está conectando ali com uma coisa ruim. Isso faz com que os níveis do hormônio, que é tão importante para a gente conseguir conectar com a pessoa e fazer com que essa pessoa se sinta atraída e leia o nosso conteúdo até o final, seja de uma certa forma bloqueado. Quando você consegue conectar com a pessoa, despertando desejo, fazendo com que ela entenda, eu de fato eu tenho esse sonho, eu tenho essa meta, eu quero alcançar essa transformação. Aí a gente consegue fazer com que sejam liberados ali altos níveis de dopamina. E esse hormônio, ele é poderoso para esse momento de conexão, para, de fato, despertar o desejo, despertar a curiosidade e fazer com que a pessoa leia o nosso conteúdo até o final. E eu falo que esse ponto da atração aí, nesses primeiros trechos do nosso conteúdo, a gente precisa caprichar aí para elevar esses níveis de dopamina na pessoa que está lendo. E aí, nesse conteúdo misto magnético, a gente vai explorar muito isso. A gente vai usar estratégias para elevar os níveis de hormônios que são bacana para fazer com que a pessoa cresça o olho ali no que nós estamos ofertando, para que a pessoa sinta o desejo de comprar. A dopamina é um deles, a endorfina também é um deles, e a gente vai explorar isso com uso de algumas palavras, com jogo de cores. A ocitocina também é outro hormônio que a gente deve, né? Na verdade, pessoal, tem gente falando hormônio, outros falam neurotransmissor, acho que no final das contas é tudo a mesma coisa. Ocitocina também é um deles, a serotonina também é um deles. E aí, para cada cor, a gente tem cada cor tem um potencial de elevar os níveis desses hormônios. O vermelho, por exemplo, ele eleva os níveis de dopamina. Então, não é por acaso que eu estou usando o vermelho, não é por acaso que essa é a cor predominante para essa proposta, né, do conteúdo misto magnético.
E aí esse conteúdo misto magnético, ele ainda tem diversas estruturas. E como eu falei com vocês, a gente não vai ficar trabalhando aquela estrutura de copy padronizada. Que tem muita gente que fala comigo assim, Ângela, esse conteúdo misto magnético é a mesma coisa que copy? É e não é. Porque não é aquela copy padrão igual a gente vê a maioria dos vendedores, né, dos mentores, das empreendedoras venderem, usarem no digital. Não é aquela copy padrão. É uma estrutura de conteúdo que eu posso dizer que é um tipo de copy, mas é um tipo muito peculiar de copy. É uma estrutura minha, que fui eu que criei. É uma copy em que nós vamos incluir história, nós vamos fazer analogias, nós vamos usar metáforas. Eu usei um termo aí, ó, por exemplo, esquentar a marmita para os outros comerem. Isso é um termo, um linguajar, uma coisa do meu linguajar e muito de regionalismo. Então, a gente vai trazer isso para as nossas copies também, para a gente gerar identificação nas pessoas. Então, esse conteúdo misto magnético, ele tem uma estrutura padrão, mas a partir dessa estrutura eu consigo fazer várias ramificações. Eu consigo produzir um conteúdo focado mais na segurança, que tem como princípio básico a segurança, outro que traz clareza, outro em que eu compartilho só bastidores, outro que eu venho ali com viés de orientação, outro com viés de descoberta, outro com foco na experiência, e aí cada tipo de conteúdo, com base nesses princípios, ele vai ter uma estrutura muito peculiar, embutido aí nessa estrutura o storytelling, as analogias e as metáforas. E aí, como é que vai construir esse conteúdo? Primeira coisa, a headline. Essa headline ela tem 3 elementos obrigatórios, e a partir desses 3 elementos é que a gente vai delinear a estrutura do conteúdo misto magnético, com base nela. Então, essa headline, lá no curso, né, Destrave seu conteúdo misto magnético, tem lá uma aula só explicando como produzir essa headline, e eu ainda tenho lá como bônus um livro, que é o livro do Gustavo Ferreira, Palavras que Vendem Milhões. Tem mais de 300 copies e mais de 600 headlines lá para a gente se inspirar. E aí, por quê que é importante essa headline? Porque ela é como se fosse assim, o esqueleto do nosso conteúdo. É ela que vai me dar o norteamento para eu fazer o detalhamento, né, construir o desenvolvimento, fazer a conclusão e finalizar mesmo aí o conteúdo misto magnético. Eu consigo definir a estrutura do conteúdo misto magnético a partir da headline bem elaborada, com os 3 elementos obrigatórios que devem estar nela. E aí, por que eu resolvi produzir essa aula? Por que eu resolvi produzir o Destrave seu conteúdo misto magnético? Porque a partir do momento que eu coloquei a mão na massa, juntei conhecimento de mentorias, de cursos e consegui produzir essa estrutura que funcionou para mim, eu comecei a aplicar para as minhas mentorandas e funcionou para elas também. Então eu falei assim, não, eu acho que eu tenho muito a ensinar aí, porque é uma coisa que não existe, o que existe é aquele padrão de copy, aquela estrutura engessada, e eu acho que a gente precisa de fugir um pouco disso aí, porque eu sou muito adepta de nós nos colocarmos nos nossos conteúdos. Quando eu falo de storytelling, é um storytelling que nós vamos trazer a nossa história, nós vamos trazer a nossa bagagem. Quando eu compartilho um bastidor, eu consegui isso fazendo isso. A Ellie, por exemplo, a Ellie está aí e teve um conteúdo dela que nós construímos com base num bastidor dela, contando uma conquista dela que foi multiplicar R$1.000 em R$3.000 em um primeiro mês de vendas. Então, isso é bacana. Quando você traz essa sua história, esse seu bastidor, você conecta muito com as pessoas. E aí, foi isso que eu comecei a fazer nos meus conteúdos. Por isso, eu criei essa ideia aí do conteúdo misto magnético, a partir dessa estrutura que eu delineei a partir dos meus
conhecimentos adquiridos com os cursos, com mentorias, com os melhores players aí do mercado. A minha primeira mentora aqui no digital foi a Valesca Brus, eu não sei se vocês conhecem. Então, eu fui juntando esses conhecimentos aí e deu nesse produto. Esse conteúdo meu aqui, por exemplo, foi um conteúdo em que, a partir dele, eu construí essa base de leads. Hoje ela já está com mais de 200 pessoas, essa minha base em que eu trabalho para fazer as minhas ofertas. E esse conteúdo eu usei também para fazer minhas vendas diretas. Então, eu vendi mentorias, eu vendi curso, eu vendi mentoria, eu vendi curso, eu vendi minha comunidade e essa base toda semana recebe e-mails meus, porque eu continuo trabalhando aí essa base de leads. Aqui foram outros conteúdos com o mesmo formato, também me rendeu leads qualificados ali, eu também fiz venda direta, porque aqui nas minhas estratégias de vendas eu uso 2 funis, que é o funil 1 e o funil 2. Tem esse funil em que eu ministro aulas para fazer os meus pitches, e tem um funil em que eu converso no 1 a 1 e apresento a proposta de venda. Então, esses conteúdos, eles têm esse papel de fazer a pessoa chegar até mim, porque uma coisa que eu não acho bacana é a gente ficar prospectando as pessoas sem que elas primeiro conectem com a gente. É chato demais você ficar mandando mensagenzinha no direct sem que primeiro a pessoa tenha se conectado com você e tenha interessado por algum produto seu. Então, o bacana é que você provoque a pessoa para ela vir até você e não você ir até ela. Esse conteúdo Miss Magnética tem o potencial de trazer até você quem quer e pode pagar pelo que você vende. E esse eu entendo como sendo a potência dele, sendo o fator mais poderoso dele. É de conseguir isso, de conseguir fazer, da gente conseguir colocar na nossa frente quem quer e pode pagar por nossas ofertas. Esse eu entendo como o fator mais poderoso desse conteúdo, é de fazer chegar até nós quem quer e pode pagar pelo que nós estamos vendendo. Então, eu falei, não, depois que eu descobri isso, nunca mais eu fiz desvinculado meio do fundo de funil e nem o topo do fundo de funil. Eu sempre faço essa conexão. E aí tem outra coisa bacana nesse conteúdo, que é nós sabermos com quem nós queremos conectar. E aí eu sempre gosto de fazer essa analogia com o iceberg, que eu acho que é a figura que representa bem a característica da nossa audiência. Como eu falei, o público que está pronto para comprar de nós é um público muito pequeno, é um percentual muito pequeno. Essa pontinha branca aqui do iceberg. 95% do nosso público, da nossa audiência, não está pronto para comprar de nós. Então, nós temos que trabalhar os níveis de consciência diversos que compõem a nossa audiência. Por isso que a gente não deve focar só em conteúdo de venda. Por isso nós precisamos focar em conteúdo meio de funil, topo de funil, só que nunca de forma isolada. O topo tem que estar vinculado ao fundo de funil, o meio tem que estar vinculado ao fundo de funil também. Porque nós vamos trabalhar sempre a ideia. Eu quero ensinar, mas eu quero vender ao mesmo tempo. Para que a pessoa ative ali o gatilho da reciprocidade e pense, olha, eu já estou aprendendo aqui com esse conteúdo dela. Imagina o que eu vou aprender eu comprando ali um pacote mais completo, um conteúdo mais completo. Então, nós vamos usar essa estratégia. E aí, 5% está pronto para comprar. Eu vou produzir o conteúdo que eu vou direto ali na dor da pessoa, ou melhor, eu vou direto na dor, mas não falando na dor. Eu já vou trazer a transformação para que ela entenda, ó, essa transformação vai solucionar aqui esse problema que eu tenho. Essa transformação, essa solução, ela vai resolver essa dor que eu tenho. Então, nós já vamos trazer pronto ali, porque nós queremos trazer coisa boa, nós queremos elevar os níveis de dopamina. É isso que nós queremos fazer com o nosso público. 95% desse público precisa receber um conteúdo que entretém, mas que, ao mesmo tempo, vai mostrando para ela que talvez ela tenha alguma dor, algum problema que precise de solução. Quando a gente traz o foco na transformação, a gente começa a fazer a pessoa crescer o olho. Olha, isso ali, de repente, seria interessante para mim. E a gente começa a levar os níveis de consciência aí
dessas pessoas. Quando eu falo de nível de consciência, eu estou falando que nesses 5% aí, desses 5%, tem gente consciente do problema, consciente da solução e consciente do produto que precisa comprar para acessar essa solução. 95% não tem nem consciência do problema. Por isso que nós precisamos de trazer conteúdos diversos, o topo vinculado ao fundo, o meio vinculado ao fundo, para a gente ir trabalhando os níveis de consciência e fazer essa pessoa se atinar ali para alguma solução que ela precisa acessar, para solucionar algum problema que ela tem. Quando nós focamos só em conteúdo topo de funil ou meio de funil, nós esquentamos marmita para o nosso concorrente comer. Porque eu não ofereço ali imediatamente a solução. Eu faço a pessoa tomar consciência de um problema e descobrir de qual solução é que ela precisa, mas eu não apresento a solução para ela, eu não ofereço a solução para ela, e ela vai procurar em outra pessoa. Se ela não compra de você, ela vai comprar de outra pessoa. Por isso que é preciso ofertar o tempo inteiro e ofertar com conteúdo misto magnético, para, de fato, você fechar a venda. E aí, a minha proposta com essa ideia nova, com essa ideia do conteúdo misto magnético, é a mentoria Destrave seu conteúdo misto magnético. Por que que eu vou trabalhar de forma isolada e não vou trabalhar misturado com a metodologia que eu tenho nas minhas outras mentorias? Porque eu tenho observado que o maior problema é quando eu começo, por exemplo, a ensinar a estratégia de venda para uma mentoranda, focando só na organização das campanhas de venda, e ela não tem nem ideia de como produzir o conteúdo, de como produzir essa estrutura que é o primeiro passo do funil de vendas, que vai colocar no feed para fazer o público qualificado chegar lá. Então, eu falei assim, eu tenho que trabalhar isoladamente só isso. Nessa proposta aqui, nessa mentoria aqui, eu vou trabalhar organização de campanha de vendas? Não, não vou. Eu vou trabalhar só essa produção de conteúdo de venda. Só isso. Lá nos bônus vai ter algum material que vai dar uma orientada para a organização das campanhas de venda. Mas meu objetivo com essa mentoria é apenas trabalhar isso, que eu entendo que isso é um ponto crucial, é isso que vai fazer com que as pessoas certas cheguem até você. O público que quer e pode pagar vai chegar até você através desse conteúdo. Então, essa parte aqui precisa de uma dedicação exclusiva. E essa proposta dessa mentoria é assim, ela vai ter um material gravado, material base gravado, e aí vamos ter 4 encontros ao vivo. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós vamos organizar um cronograma prévio que será compartilhado, né, com quem estiver na mentoria. Esses encontros, eles vão acontecer imediatamente após a pessoa começar a mentoria? Não. Tem que ocorrer pelo menos depois de umas 4 aulas liberadas, para a pessoa se situar, entender como funciona, começar a produzir os conteúdos, porque ela tem que ter dúvidas para esclarecer nesses encontros ao vivo. Se não tiver dúvida, não vai funcionar, porque esses encontros ao vivo, eu preciso que vocês levem as dúvidas, porque eu preciso dar os feedbacks, porque senão não vai ter um rendimento bom. E essa mentoria ainda vai funcionar assim, eu não vou liberar todas as aulas de uma vez, porque eu não quero ninguém procrastinando, eu não quero ninguém deixando para depois. Vou liberar a aula toda segunda-feira, e aí quando a gente começar os encontros ao vivo, a aula vai ser liberada na segunda. Na quinta-feira, quando for acontecer o nosso encontro ao vivo, a pessoa já tem que ter visto a aula da semana. Então, eu vou liberar toda semana. Por que que eu vou fazer isso? Porque logo quando eu comecei aqui no digital, eu comecei com um desafio, destaque-se no Instagram em 15 dias. E eu adotei nesse desafio uma metodologia que deu muito certo. Foi assim, tinha um conteúdo gravado, mas aí depois de ver esse conteúdo gravado, eu começava 15 dias trabalhando com essa pessoa. Todo dia pela manhã eu mandava um vídeo gravado
para as participantes, explicando o que elas tinham que fazer naquele dia. E funcionou muito bem, ninguém deixava tarefa pendente, ninguém deixava de fazer postagem, ninguém procrastinava. Eu entendo que o maior problema nosso é que a gente, devido à nossa correria do dia a dia, a gente acaba acumulando muita coisa. E quando você deixa acumular as coisas, vira uma bola de neve e você se desmotiva. E eu não quero ninguém desmotivado porque eu quero resultado. Então, eu adotei essa metodologia para essa mentoria, porque eu entendo que assim vai funcionar melhor. Então, vai ter aquela cobrança, nós vamos ter grupo de WhatsApp, e eu vou ficar cobrando, ó, já viu a aula, foi liberada nessa semana? Eu preciso que você veja para ter dúvidas, né, para levantar as dúvidas no nosso encontro ao vivo. E outra coisa, todo final de aula vai ter uma ferramenta para preencher. Porque eu não quero só que você entenda como funciona o destrave seu conteúdo misto magnético. Eu não quero só que você entenda como é que faz um conteúdo misto magnético. Eu quero que você faça. E aí, no decorrer da aula, eu vou falando com você. A gente vai por partes. Eu vou falando os trechos, vou falando da aula, eu vou falar assim, ó, pega lá a ferramenta agora e preencha tal item. De forma que ao final da aula você já esteja com a ferramenta pronta. A ferramenta pronta significa que você entendeu bem o conteúdo e que ali você já tem, inclusive, um conteúdo para você ir postar no seu feed, quando a gente estiver falando de estrutura de conteúdo, porque tem algumas aulas que eu vou explicar para você, por exemplo, como se conectar com o público que você quer. Nesse caso aí, tem a ferramenta também para você preencher, mas eu vou ensinar como é que você vai fazer uma abordagem para chegar em quem você quer. Quando a gente estiver falando da estrutura do conteúdo em si, eu vou falar para você, ó, construa a headline. Depois de construir a headline, depois eu vou falar com você, ó, vamos agora elaborar a introdução do seu conteúdo. Aí no final da aula você já vai ter o seu conteúdo pronto para colocar no seu carrossel. Então, na nossa mentoria, ela tem essa estrutura. Eu vou trabalhar uma parte introdutória, explicando a base do conteúdo misto magnético, com quem você quer falar, porque nós vamos definir o perfil de público que você quer alcançar, dentro da sua audiência, dentro da sua persona, tem vários perfis que você precisa identificar e você precisa se comunicar com todos eles, porque isso vai te dar um norteamento, inclusive, para você entender que pode vender mais de um produto para o seu público, que é outra coisa importante. Ninguém aqui vai ficar focado em vender um produto só. É preciso pensar no mix de produtos. E você, tem gente que fala assim, mas eu trabalho só com empreendedora, só com empreendedora da área de beleza. Dentro desse grupo de empreendedoras da área de beleza, você pode oferecer uns 3 produtos diferentes. Tem gente que está com nível de consciência para comprar um produto X. Tem gente que está com nível de consciência para comprar um produto Y. Tem outros que estão prontos aí para comprar um produto Z. Então, você precisa de ter essa diversidade de produto para oferecer. Só que você só sabe qual é o produto que você vai colocar para vender quando você identificar os perfis que compõem aí esse seu público, porque o público ele é bem diverso. Então, nós vamos fazer essa identificação, identificar o perfil, depois identificar dores, identificar sonhos e metas de cada um desse perfil. A gente precisa ter isso muito claro para saber como se comunicar com esse público. Formatos de conteúdos, a gente vai trabalhar tanto o Reels, quanto o post estático, quanto carrossel. Vocês vão ter as estruturas prontas, só para vocês colocarem o conteúdo de vocês. Eu vou compartilhar o template, só que a parte de identidade visual é por conta de vocês. Aí tem que cada um colocar a sua cor, mas o padrão ali do carrossel, ensinando como colocar o texto, como cortar, isso aí tudo tem aqui na mentoria. As estruturas para o carrossel, dentro do tipo de conteúdo para o carrossel, a gente tem uma diversificação e a gente vai trabalhar isso também. A gente vai trabalhar as diversas variações, trazendo aqui um conteúdo focado no princípio da clareza, um conteúdo focado no princípio da orientação, um conteúdo focado no princípio da experiência, dos bastidores. E a gente vai ter aqui prontinhos, conteúdos, aula e a ferramenta para você ter ao final de cada aula o seu conteúdo pronto. E mais, eu vou ensinar como usar o botão impulsionar,
que é a melhor forma para você alcançar aí de forma mais, digamos assim, exata um público que você quer. No orgânico não é tão bacana, mas com o botãozinho impulsionar você consegue configurar localidades, interesses, faixa etária, e aí você vai entender quantos interesses você pode colocar, que região você pode colocar, por que, que não é bacana você colocar Brasil em vez de você especificar estados, tudo isso você vai entender como é que você tem que configurar para, de fato, esse botão impulsionar ser seu aliado. E ainda tem bônus aqui, tem os 3 bônus, como organizar as campanhas de venda, como usar o Manichat para automação, ainda tem proposta 9K, e como organizar a campanha de venda com o funil 1 e com o funil 2. Que eu quero todo mundo, ao final disso aqui, arrasando de tanto vender no perfil com o conteúdo misto magnético, colocando na sua frente quem quer e pode pagar pelo que você vende. Que eu entendo que isso é a chave para o nosso sucesso no digital. É, de fato, conseguirmos nos conectar com quem quer e pode pagar pelo que nós estamos vendendo.